Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu quero colocar a seguinte pauta para vocês. Olha o que eu li num livro aqui. Na construção do ideário religioso judeu-cristão, a perseguição é elemento vital, presente como um meio de unir os fiéis e garantir o direito de reagir. Em muitos casos, são os verdadeiros agressores, mas o discurso de serem perseguidos eternamente os inocenta. Por isso que, tanto na defesa do território de Israel pelos judeus, ou no discurso da supremacia dos cristãos sobre o mundo, o discurso de serem perseguidos justifica o ato de perseguir. Com todo respeito, puta merda. Desculpe você que assiste esse vídeo, essa expressão, porque eu não tenho outras palavras para dizer. Se você pegar o cristianismo, ela é a religião mais perseguida do mundo. Ela é a religião mais perseguida da história. Mas no Ocidente, a intelectualidade vai fazer o que com o cristianismo? A intelectualidade vai dizer que nós perseguimos, nós temos espírito perseguidor. Aí vai mencionar Israel pelos judeus. Cara, a terra de Israel é dos judeus desde tempos mais remotos. Sempre foi dos judeus ali desde os tempos mais remotos, né? Era dos israelitas e depois passou a ser apenas dos judeus, né? E apenas um pedaço de chão menor que Sergipe, cara. É um pedacinho de chão, né? Para um povo com tanta história. Só que os muçulmanos, eles não conseguem conceber a separação de espaço religioso. Porque em Jerusalém você tem uma figura muito importante para os muçulmanos e também você tem a construção de todo o povo judeu, o qual depois sai o cristianismo. Só que quem vive lançando bombas e bombas e bombas são os muçulmanos em cima dos judeus. Não são os judeus que pegam uma tonelada de bombas e saem jogando para cima dos muçulmanos. Então o perseguido aqui é os judeus. O cristianismo é uma das religiões mais perseguidas do mundo. É a religião mais perseguida. Você tem um ódio pelo cristianismo tremendo. Só você vê os cristãos sendo degolados e por aí vai. Eu conheço muitos missionários. Você também conhece a história de missionários que vão em países islâmicos e eles não podem falar da fé em Jesus. Mas um muçulmano pode vir aqui no Brasil e falar. Então como é que o cristão é perseguidor? Me explica. Existem pontos da história que houve perseguição, né? Mas é uma perseguição com um toque político, transvestido de religião, mas é um toque político. É igual os terroristas islâmicos. Eles falam que é em nome de Alá, mas tecnicamente a gente pode dizer, eu pelo menos vou dizer aqui, interpretar aqui nesse vídeo que eu vou interpretar, que é uma questão mais política do que religiosa. Porque você tem islâmicos que vão explodir nos Estados Unidos, fazer atentado nos Estados Unidos, atentado em países onde você tem uma divergência política. Agora no Brasil, que não tem nada a ver com a cena, você não tem islâmico explodindo no Brasil. Por quê? Porque a gente não existe um interesse político no Brasil, uma discussão política no Brasil contra os muçulmanos, ou contra o Islã nesse sentido. Então você tem isso lá, nos Estados Unidos. Veja que a questão é mais política do que religiosa em si. Então, dentro desse escopo. Então você tem a mesma coisa em períodos da história, a perseguição de cristãos, fazendo cristãos perseguindo, mas é uma perseguição no sentido mais político da coisa. Tá? Mas vamos lá. Na construção do ideário religioso judeu-cristão, a perseguição é um elemento vital. Veja que a perseguição é um elemento vital. Então todo cristão é um perseguidor. Todo judeu cristão é um perseguidor, segundo o que está dizendo nesse livro aqui, né? Presente como um meio de unir os fiéis e garantir o direito de reagir. Mas peraí, no início da igreja cristã, os cristãos foram perseguidos por judeus, os cristãos foram perseguidos pelos romanos,
É só olhar. Isso é um livro de história, tá? Isso é uma passagem de um livro que eu estou estudando para matéria da minha faculdade. Mas se você pegar na história de Roma, Nero, Diocleciano e outros imperadores romanos, eles perseguiram cristãos até o século IV. Você tem imperadores romanos perseguindo cristãos até o quarto século. O negócio muda quando vem Constantino. E aí o cristianismo já tinha pegado metade do império, mais ou menos. Então, como que a perseguição faz parte do ideário cristão se os cristãos foram perseguidos no seu início? Foram expulsos das sinagogas, primeiramente, e depois perseguidos politicamente e religiosamente pelos romanos, pelos pagãos. Diz para mim. E os cristãos estiveram unidos nesse período. Aí, claro, você tem lá o cristianismo ascendendo na política de Roma. Roma já estava sendo destroçada politicamente. Então, você tem aí o cristianismo ascendendo dentro daquilo que era o Império Romano. E aí o cristianismo tem um expoente maior, né? Só que o Império Romano já tinha o hábito de perseguir as pessoas. O Império Romano tem a vontade de ferro, mano. Entende? Então, o que eu acho que faltou nessa concepção aqui, sabe o que é? É um pouco de estudo de história. Mas, por que dizem isso? Por que está dito isso? Para dizer que os cristãos são malvadões. Mas, cristão quando vai pregar em país muçulmano, em país árabe, ele não tem liberdade. E um muçulmano que se converte não tem liberdade. Então onde está a democracia nisso? Agora, aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer parte das Américas, ou da Europa, você tem muçulmanos fazendo e cumprindo a fé deles tranquilamente. Eu não estou dizendo que não deva ser feito isso. Tranquilo, tem que haver liberdade de religião. Onde não tem liberdade religiosa, não tem liberdade política. E onde não tem liberdade política, não tem liberdade religiosa. Só que imagine um garoto, se fosse 10 anos atrás eu lesse um texto desse, cara, sabe o que eu ia pensar? Eu falei, mano, esses cristãos são uns desgraçados, velho. São uns desgraçados. Era isso que eu ia pensar. É claro que, passados alguns anos, eu olho para um texto desse e falo, de fato, o cristianismo é odiado. Não estou negando aqui que em alguns momentos houve alguma perseguição. Cristãos perseguiram, né? Mas isso você vai ter uma perseguição com um viés político transvestido de religioso. Sempre assim. Entende? E aí a gente vê na construção do ideário religioso judeu-cristão a perseguição é um elemento vital. Não é, cara. Não é. Você não tem cristãos que saem dizendo um monte de coisa, né? Por isso que tanto na defesa do território de Israel pelos judeus ou no discurso da supremacia dos cristãos sobre o mundo, o discurso de serem perseguidos justifica o ato de perseguir. Mas quem disse que os cristãos têm a supremacia sobre o mundo? Eu não vejo nenhum cristão dizendo que tem isso, né? E Israel é só um pedaço pequeno de terra, que não corresponde nem a 0,5 de toda a terra que existe no mundo árabe. Sendo que os judeus têm direito àquela terra. E eles estão dispostos a conversar pacificamente. Quem não quer conversa pacífica são os palestinos. São os muçulmanos. São os islãs. Veja a taxa de cristãos perseguidos. Entende? Então, são livros assim que formatam os professores. E aí você entende porque tem tanto professor comunista, tanto professor ateu, tanto professor um monte de coisa. Porque o jovem sai da sua igreja, entra numa faculdade e é ensinado isso para ele, sobre a crença dele. E se ele não está preparado historicamente para conceituar isso, sabe o que ele vai ter? Ele vai ter problemas. Ele vai ter problemas com a fé. Eu tenho um amigo, o cara que me trouxe para a igreja, é claro, ele já era meio relaxadão, mas ele entrou na faculdade e sabe o que ele se tornou? Militante pessoalista.
E olha que a faculdade dele não era nem humanas, a faculdade dele era de exatas. Mas quando menos pensou, ele estava fazendo passeata e falando, defendendo pautas pessoalistas. Mas não estava preparado para trabalhar essa argumentação. Aí você entende que a faculdade, a pessoa tem que entrar preparada. Você que é pastor de igreja, eu faço um pedido: prepare o seu jovem para entrar na faculdade. Porque se ele não tiver uma base histórica, uma base teológica para defender a fé dele lá dentro, e agora você tem pessoas se preocupando com isso, você vai perder uma ovelha. E a sua igreja só vai ter velho. E tendo só velho, sabe o que vai acontecer com a igreja? Ela vai morrer. Ela vai morrer. Porque os nossos jovens são lançados a argumentações assim, sutis, mas são assim. Então, eu peço que vocês façam o seguinte: você que é pastor, porque eu sei que você que assiste meu vídeo é alguém influente, é alguém que é da liderança da sua igreja, são pessoas interessadas em conhecimento. Prepare os seus jovens para entrar na faculdade. Eu, se fosse 10 anos atrás e eu lesse uma citação de um livro assim, e ia falar: mano, esses cristãos são os desgramados mesmo. Eles gostam de perseguir. E Israel está errado. Os judeus estão errados. Israel não é deles, não. Eu não vejo judeu perseguindo ninguém. Eu vejo judeus se defendendo. Lançam 300 bombas em direção a Israel. Os judeus lançam uma bomba contra os muçulmanos. Os judeus já estão atacando. Então, nesse rolo todo, eu pergunto: quem é o perseguido de fato? Fique com Deus. Deus abençoe seus estudos. Prepare seus jovens. Prepare seus jovens.